Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre as fórmulas de transformação em produto. Muito bem, então dentro dessas caixinhas laranja a gente tem aí todas as fórmulas de transformação em produto, certo? A gente tem o seno de P mais o seno de Q, o seno de P menos o seno de Q, o cosseno de P mais o cosseno de Q, o cosseno de P menos o cosseno de Q, a tangente de P mais a tangente de Q, a tangente de P menos a tangente de Q. Repare que realmente a gente tem somas ou diferenças e transforma isso em produtos. Nessa aula aqui, eu vou ensinar a vocês a utilidade dessas fórmulas aqui por meio de dois exemplos, certo? E ao final da aula, eu vou estar demonstrando todas essas fórmulas que você está vendo, certo? Repare que são fórmulas de difícil memorização, então realmente é muito importante, nesse caso, aprender a demonstrá-las, porque caso você precise e não se lembre, você vai conseguir deduzi-las de maneira muito simples, ok? Então vamos lá. A gente vai mostrar aqui no exemplo 1 como calcular o cosseno de 75 menos o cosseno de 15. Nós aprendemos que o cosseno de 75 pode ser visto como cosseno de 45 mais 30 e o cosseno de 15 pode ser visto como cosseno de 45 menos 30. E aí você pode utilizar as fórmulas de adição e de subtração para poder resolver esse problema. Entretanto, se a gente for direto para as fórmulas de transformação em produto, a gente vai conseguir um resultado muito mais rápido, muito mais simples. Querem ver? Vamos calcular então o cosseno de 75 graus menos o cosseno de 15 graus. Perceba que nós vamos utilizar então essa fórmula aqui, tá? Cosseno de P menos cosseno de Q. Muito bem. Então, pela fórmula, isso é menos 2 seno de P mais Q, ou seja, de 75 graus mais 15 graus, dividido por 2, vezes o seno de P menos Q, ou seja, de 75 graus menos 15 graus, dividido por 2. Isso vai ser, então, menos 2 vezes 75 mais 15 é 90, dividido por 2 é 45. Então, seno de 45 graus, vezes 75 menos 15 é 60, dividido por 2 é 30. Então, seno de 30 graus, ou seja, menos 2 vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes seno de 30, 1 meio. Então, você pode simplificar 2 com 2, você vai ficar simplesmente com menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Muito bem. Vamos agora para o exemplo 2. Tangente de 75 graus mais tangente de 15 graus. Esse exercício vai exigir um pouquinho mais de conhecimento do estudante. Vamos lá. Vocês vão ver por quê. Tangente de 75 mais tangente de 15, pela fórmula que a gente tem aqui, a gente vai obter, então, isso como sendo o seno de P mais Q, ou seja, de 75 mais 15, certo? Dividido pelo cosseno de 75 graus vezes o cosseno de 15 graus. Muito bem. Perceba que o cosseno de 15 graus e de 75 é algo que é difícil de calcular, né? A gente precisaria utilizar a fórmula aí do cosseno da soma, do cosseno da diferença. Ao invés de fazer isso, eu vou propor a seguinte ideia. Eu vou utilizar o cosseno do arco complementar. Então, vou colocar aqui uma observação. O cosseno de 15 graus é, pela fórmula do cosseno do arco complementar, isso é o seno de 90 menos 15 graus. Ou seja, isso é o seno de 75 graus. Né? Perceba que eu optei por fazer isso
já que 75 e 15 são arcos complementares. Então, veja que isso vai me ajudar bastante. Por quê? No numerador, a gente vai ficar com seno de 90, seno de 90 graus. E no denominador, nós vamos ficar com cosseno de 75 vezes seno de 75, que eu vou escrever como sendo seno 75 vezes cosseno de 75, ou seja, só comutei. Para o meu próximo passo, agora eu vou usar um artifício. Eu vou multiplicar por 2 no numerador e por 2 no denominador. Dessa forma, eu não altero a fração. Mas aqui no denominador aparece justamente o seno do arco duplo. A gente sabe que o seno de 2A é 2 vezes o seno de A cosseno de A. Ou seja, eu estou exatamente com o seno do arco duplo. Então, seno de 90 é 1. Então, o numerador vai ficar 2 vezes 1. E o denominador vai ficar, então, o seno de 2 vezes 75 graus. Ou seja, nós vamos ficar com 2 sobre o seno de 150 graus. Agora, perceba que o seno que 150 é o suplementar de 30. Ou seja, eu posso reescrever como sendo o seno de 180 menos 30 graus. Agora, nós sabemos que arcos suplementares possuem o mesmo seno. Então, isso vai ser simplesmente 2 dividido pelo seno de 30 graus. Como o seno de 30 graus é igual a 1 meio, isso fica simplesmente 2 dividido por 1 meio. E aí você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você fica com resultado igual a 4. Ok? Muito bem. Então, agora nós vamos fazer a demonstração de todas essas formas de transformação em produto. Muito bem. Então, vamos estabelecer agora a primeira relação, que é seno de P mais seno de Q igual a 2 vezes seno P mais Q sobre 2, cosseno P menos Q sobre 2. Para isso, eu escrevi aqui o seno da soma de 2 arcos e o seno da diferença de 2 arcos. Com o objetivo de obter a primeira fórmula, eu vou, então, adicionar essas duas equações, certo? Então, adicionando, perceba que vai cancelar esse termo e esse termo. Vai sobrar, então, o quê? Seno de A mais B mais seno de A menos B igual. Perceba que essas duas parcelas agora que sobraram são iguais. Então, eu vou ficar com 2 vezes seno A cosseno B. Agora, tudo que eu preciso fazer é uma mudança de variável. Eu vou chamar P de A mais B, para fazer aparecer o seno P. E eu vou chamar Q de A menos B, para fazer aparecer o Q. Então, eu preciso colocar agora A e B em função de P e Q, para poder substituir aqui nessa segunda parcela, certo? Então, eu vou somar essas duas equações, e aí somando eu obtenho P mais Q igual a 2A, certo? Consequentemente, A igual a P mais Q sobre 2. E se eu, ao invés de somar, subtrair, eu vou obter P menos Q. Aí agora, como vai ser menos, você vai trocar os sinais aqui. Então, na verdade, vai cancelar o A e ficar 2 vezes o B. Então, você fica dessa forma. Ou seja, o B é P menos Q dividido por 2. Certo? Então, agora basta substituir. E a gente obtém exatamente a fórmula que a gente tinha anunciado. Certo? A mais B você coloca P, aqui você coloca Q, aqui você coloca P mais Q sobre 2 e aqui você coloca P menos Q sobre 2. Ok? Então,
obtivemos a demonstração dessa primeira relação. A segunda relação vai ser também uma demonstração bastante parecida. A diferença é que ao invés de somar, nós vamos subtrair. Então, essa eu vou deixar, né, para você fazer como exercício. Com o cosseno, a ideia vai ser exatamente análoga. A gente vai colocar o cosseno da soma de dois arcos, o cosseno da diferença de dois arcos, para obter o cosseno de P mais Q eu vou somar, para obter o cosseno de P menos Q eu vou subtrair. E essas substituições aqui são todas as mesmas. Então, na verdade, eu só vou ter aqui alguma coisa diferente quando for demonstrar a tangente de P mais a tangente de Q. Então, agora eu vou demonstrar a tangente de P mais a tangente de Q, já que as outras são análogas, eu deixo como exercício para vocês realizarem a demonstração. Muito bem, vamos fazer agora tangente de P mais tangente de Q. Aqui a ideia é um pouco mais simples. Eu vou simplesmente escrever tangente de P como sendo o seno de P dividido pelo cosseno de P mais o seno de Q dividido pelo cosseno de Q. E aí eu tiro o MMC, a gente conclui então que é cosseno P cosseno Q, certo? E no numerador vai ficar cosseno P vezes cosseno Q dividido por cosseno P, sobra só o cosseno Q multiplicado por seno, então fica seno P cosseno Q mais. Agora inverte a situação, vai cancelar o cosseno de Q e vai sobrar então seno Q cosseno P. Agora perceba que o numerador é precisamente o seno da soma de P mais Q. Certo? É exatamente o seno de P mais Q dividido por cosseno P cosseno Q. Então, nós já obtivemos a fórmula de tangente P mais tangente Q. E tangente P mais tangente Q, a gente usa a mesma ideia, só que com menos no lugar de mais. Ou seja, você vai obter da mesma forma. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê, então, na nossa próxima aula.